Tudo bom? Você sabia que a tabela do AB pode estar fazendo você perder dinheiro? Sabia também que a tabela do AB não é obrigatória? Você sabia também que a tabela do AB não abraça todas as hipóteses, as causas que você vai cobrar honorários advocatícios? Tem muita lacuna, muito espaço. Vamos aprender como você cobrar honorários advocatícios em qualquer área do seu direito, qualquer área que você estiver atuando, sem que você perca o seu cliente por cobrar caro demais ou tenha muito trabalho por cobrar barato demais. Então vou trazer para você aqui alguns critérios que você vai levar em consideração. Se você aplicar esses critérios, você vai ter, eu tenho certeza que você nunca mais vai perder um cliente por cobrar caro demais, ou nunca mais vai cobrar barato demais e vai ter, na verdade, pagar para trabalhar. E o que acontece? A cobrança de honorários, ela é uma parte que faz a gente perder o cliente ou ganhar o cliente, mas ganhar também um longo trabalho. Já passei por grandes situações e de cobrança barato demais e de cobrar caro demais sem saber um critério e perder o cliente. E às vezes ganhar o cliente e ganhar muito trabalho. Eu fiz um inventário, você tem ideia, uma vez, logo no início da advocacia, era 12 12 herdeiros contando com a meieira, ou seja, e no final eu cobrei R$ 2.000, lá no início, muitos anos, né? Hoje seria como fosse uns 6, 8 mil reais. Mesmo assim, ficou, paguei para trabalhar. O inventário demorou anos, mesmo consensual. Teve vários falecimentos no meio desse caminho, mesmo consensual, com o juiz pediu para corrigir, juntar a documentação de todos. E aí no final eu paguei para trabalhar. Já teve situações que eu também no início olhava a tabela do AB, pegava, dava um valor, o cliente corria. Dava outro valor, o cliente não fechava, achava caro demais. E eu falei, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. E perdi a cliente por passar alto demais o preço e não entender a lógica benefícios versus valor versus benefício, né? A lógica benefício versus valor versus benefício. E às vezes cobrava barato demais porque não entendia do processo, não entendia do procedimento. O contrato meu era muito fechado, clausulado e não me dava espaço para poder cobrar mais, sabe, um aditivo e cobrar até algumas despesas que excederam ali o contrato. Então, desse tempo eu parei para estudar, fui a fundo nisso aí. E aí eu estabeleci um critério. Toda vez que eu apliquei esse critério, eu nunca mais tive problema. Logo no início da minha advocacia, nunca mais tive problema nenhum de cobrar honorários e cobro honorários justo e eu recebo honorário justo pelo trabalho que estou prestando. Não tem nenhuma causa mais aqui que eu pego e falo, ah, é para ter cobrado mais, esse aí deu trabalho. A gente tem um contrato que deixa um espaço para isso. Nós cobramos taxa de manutenção de processo e aprendi como aplicar essa taxa de manutenção no processo. E graças a Deus nunca mais teve problema. E eu vou passar para você aqui. São 4 critérios que eu separei aqui para falar para você. Desses 4 critérios, eu vou passar aqui para vocês esses 4 critérios. E você pode anotar, pegar papel e faz esse critério que você vai ver. Você vai ganhar mais. Você não vai correr com o seu cliente. E você não vai ter mais preocupação com isso. Certo? E o que eu quero falar para vocês sobre a tabela do AB é o seguinte: tabela do AB, cada estado tem o seu, né? Cada estado tem o seu, cada lugar tem a sua tabela do AB, né? O mesmo serviço aqui, por exemplo, em Brasília, você vai fazer um inventário, ou melhor, um divórcio. Vamos falar de um divórcio aqui em Brasília. No Brasil você vai fazer um divórcio. Lá na Bahia é outra tabela do AB. Lá é outro valor, geralmente mais em conta, mais barato. Porque o serviço aqui de Brasília, o inventário é mais caro do que o serviço lá da Bahia. Que critério é esse? Ah, custo de vida, não sei o quê. Você tem que ver, é o advogado que vai prestar o serviço, é o mesmo. Você vai fazer o serviço aqui ou lá na Bahia,
é o mesmo advogado, é a mesma causa. E se brincar na Bahia, para o judiciário estar em decadência, não ter juiz, demorar muito mais, você vai ter muito mais trabalho lá do que aqui em Brasília, que tem uma estrutura muito boa, em comparação aos outros estados, né? Não é nada mil maravilha, mas em comparação aos outros estados que a gente tem causa, a gente sabe, aqui é o paraíso em relação a outros lugares. Então, critério da OAB, ele vai te falhar. E se você ficar só na tabela do OAB, você vai perder o cliente, você vai perder contrato, você não vai faturar. Outra coisa, a OAB, por exemplo, Brasília é uma realidade. Brasília é uma realidade, capital do Brasil. O Distrito Federal, que tem as cidades satélites, é outra realidade. Quem mora em Planaltina, lá na Ceilândia, quem mora lá em São Sebastião, Braslândia, cidades satélites mais humildes, vamos dizer assim, é uma realidade diferente da realidade de Brasília. Aí você pega a tabela do AB, que o divórcio manda cobrar R$ 10.000, você vai lá no Distrito Federal, na sua cidade satélite, você vai cobrar R$ 10.000, o cliente ele corre, ele não tem condição de pagar. Se ele ganha R$ 3.000, R$ 2.000 de renda, ok? Mas você também não vai ficar preso ao que o cliente tenta pagar, porque tem alguns critérios que eu vou falar aqui para você e você vai entender. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, só a tabela do OAB, se você seguir ela, você vai se dar mal um pouco, vai se dar mal. E também vai ter lacunas, espaços lá, situações que você não vai ter como cobrar. Por isso que eu criei esse critério, um critério que eu aplico, ok? Vou falar de alguns critérios também que não dá certo. Critérios que não dá certo aí, que eu já vi, não dá certo esse tipo de critério. Vou mostrar para você por que não dá certo esse critério. Vou te provar que não dá certo esses critérios que ensina aí, de preço de hora, que isso aí é conversa fiada, não tem mais sem lógica do mundo. Vou mostrar para você. E vou mostrar para você e você vai ver como faz tudo sentido esses critérios, esses 4 critérios. Então o que eu queria ressaltar é sobre a OAB, né? A tabela do OAB. A regra segue a tabela do OAB. Essa é a regra. É proibido, é legal, é obrigatório seguir a tabela do OAB? A tabela do OAB serve para orientar o advogado à cobrança de honorários. Também serve a tabela do OAB para evitar aviltamento dos honorários advocatícios. Ou seja, concorrência desleal. Você está cobrando muito mais barato do que o seu amigo e isso está atraindo clientes para você. Está fazendo então uma concorrência desleal. Você está cobrando muito mais em conta do que o outro. Isso é concorrência desleal. Então a tabela é obrigatória quando as pessoas estão cobrando abaixo da tabela como forma de concorrência desleal. Aí é obrigatório, ok? Então, se cobrar abaixo da tabela, utilizando o preço, como atrativo, isso é aviltamento de honorários advocatícios. E por isso que é proibido, cabe você receber uma advertência e receber uma punição disciplinar, né? Aí uma advertência só uma, né? Uma advertência é uma das punições disciplinares, você vai receber uma punição disciplinar dependendo da situação, ok? Então, se eu quiser fazer um serviço de graça, eu posso. A tabela não diz que eu tenho que cobrar R$ 10.000 no divórcio? Tem. Ué, mas eu posso cobrar de graça? Posso, você tem toda a liberdade. Você é um profissional liberal, como é que já diz? Não liberal, nem ser liberal. E aí, eu posso cobrar de graça? Posso. Ah, tem um primo que eu faço para ele. Eu vou fazer seu divórcio aqui de graça. Eu posso fazer? Posso. De graça. A tabela B manda cobrar? Manda. Então, eu estou descumprindo a tabela do AB? Não. Você tem liberdade. Porque eu não estou utilizando, não estou fazendo de graça para concorrência desleal. Agora, meu primo, eu vou fazer de graça para você. Eu pago só as custas que eu tenho que ir lá buscar. Eu tenho que ir lá despachar com o juiz. Aí minhas custas para ir lá até lá, R$ 800. Eu vou cobrar de vocês só a despesa do processo. Eu vou fazer de graça. Você só me paga a gasolina que eu tenho que ir lá despachar, não sei o quê, R$ 800. Aí o primo vai, me paga R$ 800 e eu faço de graça para ele. Eu posso fazer de graça? Posso. Quem que me proíbe? Ninguém me proíbe de fazer de graça. Mas a tabela não diz que eu tenho que cobrar? Tem, mas não posso cobrar o preço que eu quiser? Posso, mas eu não estou utilizando isso como aviltamento, como concorrência desleal. Agora, tá chegando o inventário ali para mim, a tabela manda cobrar 10, eu falo é 5, vem galera, é 5 aqui, ó,
Ó, avisa aí pro pessoal que eu cobro R$ 5, eu não cobro 8 não, viu? Aí, ó, o colega do cartório, ó, se chegar alguém aí, você me indica aí que eu cobro 5 mil, eu cobro mais barato que a tabela. Aí você está utilizando a tabela, tá abaixo da tabela do OAB, aí você está aviltando os honorários advocatícios. Aí sim você está incorrendo em infração disciplinar. Então é proibido, é permitido, você tem que usar a tabela da OAB? Sim. É obrigatório? Não. Como eu expliquei nessas duas situações, então você vai entender. Se eu uso como aviltamento, é proibido. Se eu uso do meu critério, não é proibido. Eu posso cobrar acima da tabela da OAB? Livremente. Eu posso cobrar muito mais que a tabela da OAB. E vou cobrar situações que a tabela da OAB não prevê. Tem situações que a tabela da OAB não diz, não prevê. Ok? Não prevê. Por exemplo, cobrar 30% de ganho nas ações trabalhistas sem entrada. Eu não me lembro que está na tabela do OAB. Não sei se já acrescentou. Está lá previsto isso? Eu que eu saiba, não está. A não ser que já tenha incluído. Pelo menos a última vez que eu olhei, não estava. Então, todo mundo cobra 30% de ganho quando é reclamante na ação trabalhista. Isso é uma praxe e é um critério que todo mundo utiliza. E os empregados, né, quando vão entrar com a ação, eles já sabem disso aí, essa média de tabela. Quando você entra com ação bancária, que é os funcionários do banco, eles não aceitam 30%, eles querem 10%, 15% no máximo você vai conseguir, porque são ações grandes, eles já têm essa cultura, alguém já falou, o outro já cobrou, aí gerou essa cultura entre eles, que quando o cara sai do banco, que é uma das melhores causas trabalhistas que tem, quem puder especializar, tornar especialista nessa área, a melhor área que tem do trabalhista, o cara já sai cobrando o quê? 10%, 15%, porque os funcionários já sabem. Ok? Então você chega lá e 30% você perde o cliente bancário. E as causas bancárias é 400 mil, 800 mil, 700 mil reais, porque o cara trabalhou ali 5 anos, 4 anos de hora extra como gerente e não recebeu as horas extras, trabalhando como gerente, que na verdade não era gerente, botou o cargo de gerente para não pagar hora extra. Enfim, quem é da área trabalhista sabe o que eu estou falando. E aí, essa é uma área muito boa. Então, agora vamos para os 4 critérios. Os 4 critérios, ok? Para você cobrar honorários advocatícios, ok? Aqui você vai aprender mais sobre cada vez menos e no fim você vai saber tudo sobre nada. Essa é uma frase que fala assim: a gente está estudando, cada vez mais a gente aprende, mais a gente acha que sabe pouco, acha que quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente adquire, a gente vê que a gente sabe nada, a gente sabe pouco. Então você vai aprender mais sobre cada vez menos e no fim vai aprender tudo sobre nada. É assim, é a vida, é a advocacia desse jeito. Ok? Vamos lá para os 4 critérios? Vamos lá. E vamos falar das 4 critérios. Eu trouxe aqui para vocês os 4 critérios. Eu vou falar para você do valor, seu valor. Vou falar para você da complexidade da causa e vou explicar. Vou falar para você da capacidade financeira do seu cliente e vou usar para você as despesas do processo. Então, 4 critérios que você vai utilizar e vou explicar para você. Ok? Seu valor, complexidade da causa, capacidade financeira do seu cliente e despesas do processo. Esses são os 4 critérios que a gente utiliza e eu vou explicar cada um deles como é que você vai utilizar. E você pode, na hora, você atender, pelo amor de Deus, na hora de você atender o cliente, nunca, olha bem, nunca fale o valor se você não estiver com firmeza daquele que você vai cobrar. Ok? Se você titubear, ficar inseguro para falar, as pessoas percebem, segurança, as pessoas percebem nos seus olhos, no seu gesto. Não tem como, toda vez que a pessoa está insegura com algo, as pessoas percebem isso. Ok? Então, se você não está seguro para falar o valor ali naquela hora com o seu cliente, o que eu te indico é marcar outra consulta com ele, ok? Outro atendimento. Você fala que vai analisar a documentação dele, vai analisar o processo, vai verificar a jurisprudência atual. Tem jurisprudência atual nessa situação aqui, eu vou verificar, vou passar para você a situação que está, vou analisar aqui o seu documento. Mas não fale. Se você não está seguro, não fale. Aí você analisa, marca com a pessoa, novamente, aí você ali fala com segurança.
Por favor, fale com segurança o valor. Se você falar em seguro, a pessoa vai perceber algo, ela vai notar, vai pedir desconto para você, porque você não fala com segurança. É só você lembra um dia que você foi comprar algo e a pessoa falou o preço com insegurança. Fui comprar um carro, a pessoa falou com preço com insegurança. Eu fui comprar uma cadeira aqui para o escritório, a pessoa falou com preço com insegurança. Quando ela fala com segurança, abre um leque de situações na sua vida. Você, como consumidor, imagina isso. Veja alguma vez que você já foi comprar algo e a pessoa falou um preço assim e ficou aquela nervoso, inseguro para falar o preço. Ah, será que ela está achando caro? Será que ele vai achar caro? Será que ele vai querer? Será que alguma coisa? Será que ele vai... Tudo esse será, toda essa dúvida, toda essa insegurança, você transfere isso. E aí quando a pessoa fala o preço, sabe o que você faz? Você quer pagar mais barato. Essa pessoa está falando isso, aí você começa a pensar mil coisas. Você, cliente, começa a pensar mil coisas. Então, imagina você no lugar do seu cliente. Você falar um preço com insegurança, o cliente ele vai pedir um desconto, não vai botar firmeza em você, vai achar que você é sem experiência. Ok? Então, vai abrir muitas situações na vida do cliente. E o preço é um dos principais. Porque tem três tipos de clientes. O cliente que ele quer saber só do preço, tem um cliente que ele quer saber de preço, mas quer qualidade, tem cliente que só quer qualidade, não quer nem saber do preço. E quando o cliente vê você falar o preço para ele, ele vai, peraí, tem como dar um desconto? Não? Ontem mesmo eu atendi aqui um inventário pequeno. E aí eu fiquei de analisar a situação do cartório, o preço do cartório para passar para ela. Então, se eu tivesse seguro, eu falaria, olha, eu vou ver aqui o cartório, o preço, já vou ver também aqui para você o ITCD, e aí a gente volta a conversar, aí você já traz uma documentação para eu verificar, e aí a gente vê aqui qual é o seu valor. Eu poderia ter falado assim, mas como eu já tinha firmeza e critério do valor, já passei o preço, e aí eu falei, olha, você consegue pagar esse aqui à vista, parcelado? Ela falou, não, eu quero pagar à vista. Eu falei, maravilha, né? Eu falei, maravilha, maravilha. Perfeito. Agora, se eu tivesse seguro, o que eu ia falar? E essa insegurança afasta o cliente. Então, o que eu quero que você entenda é preparar sua mente, não fica pensando no que a pessoa vai achar, o que ele vai achar, o que ele vai achar do preço, que não sei o que é o preço. Você tem seu preço, é o seu critério. Não tem que as pessoas achar nada. Você vai dar seu preço e é seu preço. Vai lá no mercado, vai lá comprar alguma coisa. Não é você que dá o preço, não. Já tem todo o preço lá. Se você não chega lá no chocolate e fala, eu quero pagar R$5. Você não chega lá, eu quero pagar R$5. Então, não paga. Você paga se quiser, se você tiver condição. Você paga, não é você que dá o preço. Não é você quando vai comprar que dá o preço. Entendeu? É quem tem o produto, quem tem o serviço é que dá o preço. Então você, como advogado profissional, você que vai dar seu preço. Não fica pensando, será que ela vai querer, será que vai achar, será que vai ter dúvidas? Porque isso acontece até para os advogados mais experientes, porque tem sempre coisas novas que a gente vai aplicando. Eu comecei a aplicar aqui a holding, trabalhar com holding, eu já usei esse critério e já fui mandando um brasa. Não tem que ficar, mas aí vem aquela conta que eu vou cobrar, se ele vai pagar, se ele não vai pagar, se ele não vai pagar, não sei. Ele não tem condição de pagar, mas meu preço é esse, é o meu preço, eu entendo e eu vou explicar para você, é o seu valor é um primeiro critério, então o seu valor é o primeiro critério. E qual é o seu valor? Não é o valor que você acha que você vale. Tem gente que acha que tem que ganhar 100 mil por mês, tem gente que acha que tem que ganhar 10 mil por mês, mas só pagam R$1.000 para ela por mês. Você acha que tem que ganhar 100 mil reais por mês, mas só pagam R$10.000 para você. Então, alguma coisa está desconexa, discrepante entre você achar e entre você demonstrar que vale. Não é o quanto você acha que você vale, mas é o quanto você demonstra que você vale. Na sua vida, é assim. Se você está ganhando R$100 mil hoje, é porque você vale apenas R$100 mil. Se você está ganhando só R$10 mil por mês hoje, é porque você só vale R$10 mil. Se você está ganhando R$1.000 por mês hoje, é porque você só vale R$1.000. Isso é na sua vida. Quando você começa a se portar, a se capacitar, a se estruturar, a se posicionar de maneira diferente, agregando mais valor, mais qualidade, ok? Você começa a valer mais e você começa a pagar mais. E as pessoas vão pagar mais porque você é diferenciado. Vai lá no mercado, olha o preço de um produto.
que tem uma discrepância grande. Vou dar o exemplo, gosto de dar o exemplo do Ferrero Rocher, que é uma discrepância grande em relação aos outros, que é R$ 5, os outros acho que são R$ 5, da Nestlé, e um Ferrero Rocher é R$ 25, R$ 30, e lá é diferente. A embalagem é diferente. Tem um negócio duro lá, uma embalagem plástica duro. Tem um negócio dourado, uma coisa assim de remetendo a reinado, né? A uma coisa de ouro. Então, assim, o que ela está agregando? Ela está agregando na embalagem, a qualidade do produto, o gosto é bom, ok? Você não pode achar mil maravilhas, mas as pessoas compram e pagam. Toda a estrutura, a aparência, tudo visível é bom. Então, ele agrega algo que o outro não agrega, que é só a embalagem simples, que ele cobra 25, o outro cobra 5. Então, quando você agrega algo, você começa então a poder cobrar mais. Então, qual o seu valor? Você vai usar 3 critérios para dar o seu valor. Por que você vai dar 3 critérios? Porque o seu valor é o quanto você vale para a sociedade. Esse é o seu valor. Quanto você vale para a sociedade. Não é o quanto você acha que você vale, não. Mas o quanto você demonstra que você vale. O quanto você demonstra que você vale está intrínseco aí a sua capacidade técnica, o seu know-how, a sua experiência. Uma pessoa mais experiente, ela cobra geralmente mais, ela tem um valor maior, ela tem experiência. A estrutura que você tem do seu escritório, que é a sua embalagem. A sua embalagem. Lembra o chocolate? Tem a embalagem, que é bonita, e tem o conteúdo, né, que é o chocolate. Então, é a sua estrutura do seu escritório. E a capacidade técnica, o conteúdo o conteúdo, é a sua capacidade técnica. Então, você vai lembrar do chocolate, porque vai depender da sua embalagem, daquilo que você demonstra que é, e daquilo que o seu sabor, o seu gosto, que é bom, é ruim, ou é mais ou menos, é razoável, é saudável, não é saudável, tem muito conservante. Ou seja, você é um profissional que tem know-how, que tem capacidade técnica, que se posiciona, que sabe posicionar no mercado como um especialista naquela área, um especialista sobre aquela área. Você usa aquele funil de posicionamento da terceira fase. Você utiliza esse funil, você se apresenta na sociedade como profissional, as pessoas já começam a olhar para você diferenciado. É um chocolate diferenciado, é um chocolate que não é igual, não é parecido. Tem até parecido aí, mas não é igual. Não é igual. A sua estrutura do seu escritório é uma estrutura mais cara, uma estrutura mais simples. Isso aí é o seu valor. Aqui a gente fez uma reforma, deixou um escritório melhorzinho e a gente começou a cobrar mais. Lógico, a nossa embalagem melhorou, o produto fica mais caro. Nós estamos agregando mais valores. Quanto mais você agrega valor, mais você cobra. Maior é o seu preço. Quanto mais valor você agrega, maior é o seu preço. Ok? Eu não vou falar aqui para você da sua despesa que você tem no seu escritório. Porque a sua despesa que você tem no seu escritório não tem nada a ver com o valor da causa que você vai cobrar. Você tem uma despesa de R$ 10.000, você tem uma despesa de R$ 1.000, você não tem nenhuma despesa, que às vezes você trabalha no coworking, você atende lá na sala da OAB, você sabia que você pode atender, que você não tem escritório físico, você pode ir lá na sala da OAB atender lá o seu cliente, lá tem o sistema coworking para você utilizar, e se você não quiser, você pode pagar um sistema coworking. São salas comerciais que disponibilizam um espaço para você atender um cliente. Eu já atendi cliente no coworking muito grande, de tudo, em alguns lugares que a gente, até fora de Brasília, e aí a pessoa acha que aquele escritório é seu, mas não vai falar que não é. Você chega, atende, ele dá aquela imagem boa. Então você que não tem escritório, você pode atender, ok? Mas aí a sua capacidade técnica, o seu know-how sobre esse assunto, como é que é? É o seu valor. A sua despesa, não conta, gente. Não conta isso, a sua despesa. Sua despesa é algo seu. Se você quer cobrar se você contar a sua despesa que você tem no escritório para cobrar uma causa, às vezes você só tem uma causa. Ou a segunda causa que você tem. A sua despesa é de R$ 2.000. Aí você vai querer cobrar R$ 2.000 ou R$ 1.000 de taxa de manutenção. Porque a sua despesa é R$ 2.000 para você manter seu escritório. Isso não faz sentido. O cliente não tem que pagar por causa da sua despesa R$ 1.000 por mês. Ou você tem uma despesa de R$ 10.000.
Aí você pega a sua despesa, divide pela quantidade de horas de despesa para você saber o preço da sua hora. Isso não faz o menor sentido. Não faz um sentido. Obviamente que o seu valor, se você tem uma estrutura grande, o seu valor é maior. Porque você tem uma estrutura, uma capacitação, tem secretária, tem estagiário, tem toda uma equipe. E então o seu valor de mercado, ele é um preço diferenciado daquele que não tem um escritório físico. Ok? Óbvio. Agora, você utilizar o preço, o gasto que você tem no seu escritório para você cobrar do cliente, isso aí você não vai acertar. Por quê? Você pode ter uma despesa alta, você pode ter uma despesa baixa. E o critério de cobrança não é a sua despesa que você tem. Você paga um aluguel caro, ou se você paga algo caro. Não é esse critério em si que você vai utilizar. E você pegar isso aí e dividir por horas e horas e horas, ok? Isso aí não vai levar você a faturar na advocacia. Não vai conseguir aumentar seu faturamento. Você tem que seguir esse critério que eu vou passar para você. É o critério do seu valor. Não dá certo esse negócio de horas, dividir suas horas. Quanto tempo você vai dar as horas? Aí você pega as despesas que tem no escritório, divide por número de horas, no número de despesas que você tem, para você saber qual é o preço da sua hora. Isso não dá certo. Não dá certo. Outra coisa, se você estiver iniciando agora na advocacia, como é que você vai cobrar? E se você nem ponto tem comercial, você está atendendo online. Quando a gente ensina, né, você atender, montar seu escritório online, atender de forma virtual através dos aplicativos, como nós ensinamos aqui, como você gerenciar seu escritório online, ok? E começar a faturar na advocacia. E aí você não tem o seu escritório físico ainda, você utiliza o escritório da OAB ou um coworking, você faz parcerias com outros advogados. E aí, como é que você vai usar esse critério? Aí você vai ter que cobrar barato demais porque você não tem despesa nenhuma. E você vai dividir como sua despesa se você ainda está pegando as suas primeiras causas. Por isso que isso não faz sentido. Não faz sentido algum. Então, o seu valor é um primeiro critério que você vai utilizar. O seu valor. Perfeito? Colocou o seu valor, você sabe o seu valor. É o valor que você demonstra para a sociedade. Isso é só um critério? Não. Tem outros critérios. Então, assim, meu valor, vamos colocar aqui de 0 a 10, para você entender. De 0 a 10, qual é o seu valor? Vamos supor que você não tem escritório, você ainda utiliza o escritório virtual, então a sua despesa, você está iniciando agora, não tem muita capacidade técnica, eu vou botar a nota 5 para você. Ok? Nota 5, só para a gente fazer um critério aqui. De 0 a 10, você vai botar a nota 5. Então, você é mediano. Não vai usar só esse critério, pelo amor de Deus. E por isso que você tem que seguir os outros, porque os outros, o conjunto que vai determinar o valor do preço da ação. Então, 5. Aí vamos supor que você tem uma boa estrutura, uma estrutura top. Toda essa estrutura top que você tem, você já se posiciona, já tem uma experiência. Você pode dar uma nota 8 ou nota 10 para você. Então, vou botar aqui nota 10. Vou botar dois critérios, um mediano e um top. Para você a gente chegar aqui no preço, para você ver como vai diferenciar um escritório de luxo, num lugar de luxo, numa região de luxo, você vê qual o preço. Por que ele cobra mais caro lá? Porque o cara lá no escritório de luxo cobra mais caro que você no escritório lá do subúrbio. É o seu valor, é a sua embalagem, é aquilo que você demonstra para a sociedade. Entendeu? Agora, não tem como você pegar, fazer uma loucura, colocar um escritório de luxo sem condição. Você tem que aprender a crescer, a galgar posições e crescer na vida. Eu cresci, saí lá de um ponto cedido, uma cozinha, que uma vez até pegou fogo, quase eu perdi tudo que eu já não tinha, que era um computador, o sofá de casa que eu peguei, o tapete de casa que eu trouxe, o computador de casa que eu levei também. A única coisa que eu comprei peguei um negócio bebedor de água emprestado, comprei uma mesa, que me lembro até hoje, R$300 usada, uma mesa em L, né, e uma impressora que eu tinha. E montei meu escritório num lugar cedido. Comecei lá num lugar bem simples, bem humilde. E uma vez ainda pegou fogo. Por que parece, uma cliente minha me ligou. Olha como é que é as coisas de Deus. Tá pegando fogo aqui no seu escritório. Era um galpão e o meu escritório era num ponto. Era aqueles que abria assim no térreo e assim no canto. E uma cliente minha, eu tinha acabado de chegar da igreja, uma cliente minha ligou: olha, tá pegando fogo aqui no seu escritório. E eu corri para lá,
Aí ligamos para o bombeiro, aí eu abri lá para os bombeiros entrar. Graças a Deus, minha parte lá não pegou nada, mas quase, foi por Deus mesmo. Quase eu perdia tudo que eu já não tinha. Iniciando já difícil, um lugar bem simples, bem humilde, onde eu tinha que cobrar, aprender a cobrar, usando esse critério. Depois que eu cresci, eu fui cobrando mais, agregando mais valores, fui cobrando mais, melhorando a embalagem, melhorando o produto, melhorando a embalagem, você chegar a cobrar mais. Então tudo tem um começo, a gente tem que ter paciência. Tudo tem um começo, certo? Segundo critério é complexidade da causa. Como é que eu vou saber se eu estou iniciando agora, se a causa é complexa ou não? É aí que você tem que fazer um prévio estudo sobre o tema. Você vai atender um cliente, você pede para ele antecipar o que se trata, ou pode resumir o que se trata. Ah, é sobre o inventário. Aí esse inventário é consensual, todo mundo vai assinar? Ou é um inventário? Ah, não, é um inventário que ninguém quer assinar, não. Só eu quero assinar, os outros não querem. Ah, não, todo mundo concorda em assinar. Tá tudo já planejado, beleza. Opa, qual é a mais complexo? Um inventário, uma causa que é consensual, uma causa que não é consensual. Então, esse é um primeiro critério para você saber se a causa é complexa ou não. Uma causa que vai ter litígio é uma causa já um nível de complexidade. Uma causa que não vai ter litígio é uma causa menos complexa. Então, esse já é um critério para você se ater contra isso. Então, causas consensuais, homologar, causas de juizados especiais são também menos complexas. Por quê? Vai ter só uma audiência. E vai ter só uma audiência e vai ter só 3 testemunhas. Você não vai ficar lá o dia todo. Causas criminais já demanda geralmente uma complexidade quando tem rol de testemunha. Então você vai lá para o fórum, fica o dia todo lá no fórum. Quem da área criminal tem que ficar muito esperto, porque você vai lá ao fórum, você fica o dia todo lá para ouvir uma testemunha, às vezes vai 2, 3. Eu peguei uma causa que, pelo amor de Deus, já era a 10ª vez, eu acho que a gente não estava indo no fórum, 10ª vez, ao ponto da gente chegar lá e fazer um acordo com as vítimas. E aí depois as vítimas foi lá, fez um remeleixo lá, de falou um monte de coisa lá, e fez um acordo para absorver meu cliente. Para você ter ideia, que nem eles estavam aguentando, nem os que disseram que era vítima da situação, isso bem no início da minha advocacia, nem eles estavam aguentando ir mais no fórum, porque toda vez que tinha uma coisa, prorrogava, não vinha não vinha isso, não vinha aquele outro, não vinha o outro. Já era a 10ª vez e aí, pelo amor de Deus. Por isso que complexidade da causa tem que estar no seu rol, no seu critério de cobrar. Outra coisa que você vai ter a complexidade de causa é causas que demandam lastro probatório. Causas que demandam lastro probatório é uma causa em tese mais complexas. Causas que demandam perícia são causas mais complexas. Então, se eu pego uma causa, seja qual for a sua área, que vai precisar ouvir testemunhas, fazer perícia, tem complexidade. Perícia, você vai ter que acompanhar a perícia no dia. Você vai ter que ir nas testemunhas. Se for criminal, nem se fala. Por que criminal? Porque criminal, você vai ter que ouvir todo mundo, você vai querer ouvir todo mundo. Daí dessas que foram ouvidas, eles podem citar outras pessoas. Aí você pode pedir para ouvir, ou o Ministério Público pode pedir para ouvir aquelas outras testemunhas que as partes ali, as testemunhas estão citando, para vir ao processo falar. E aí você achava que era 5 testemunhas, vira 10, vira 6. Então são causas complexas. E se você cobrar algo e se sair fora do seu norte, eu vou explicar aqui para você. No final eu vou explicar. Comprei algo, eu achei que era complexa, mas não tão complexas. Ou eu achei que era mais simples e foi tão complexo, eu gastei mais. Eu achei que era para ter duas audiências, tive 10 audiências. Como é que eu faço? Você tem que cobrar um a mais, um aditivo. Vou explicar para você aqui depois no 4º ponto. Ok? Então, complexo. Tem demandas que demandam lastro probatório, testemunha e perícia. São causas complexas. Causas que só tem matéria de direito, em tese não vai ter audiência. Porque se a matéria é só de direito, não vai ter audiência. Para que audiência? Para discutir matéria de direito? Para você ouvir quem? Não precisa. A gente entra com a ação atrás da entrega da obra. É matéria de direito e a prova é toda documental. Prova documental, matéria de direito, não tem causa grande complexidade.
pedir uma rescisão de contrato por atraso na entrega da obra, que a gente pega muito. É uma causa que demanda menor complexidade. Não vai precisar ouvir testemunha. Ouvir testemunha para quê? O imóvel não foi entregue, está aqui, não tem um comprovante de entrega, está aqui o comprovante o quanto ela pagou e a gente quer o dinheiro de volta. Então, são casos que você pode levar em consideração. Então, esses são os critérios para você levar em consideração a complexidade de causa. Ok? Se, porventura, você errar nesse critério, na hora de você achar, cobrar um inventário, igual eu cobrei na época, um inventário de R$2.000 para 12 herdeiros, e demorou, não sei mais, eu acredito que foi uns 7 anos, que aí teve inventário do inventário, porque quando faleceu alguém no meio do caminho, você pega aquilo dali, agora você tem que habilitar os herdeiros dele, que eles vão herdar por STIP, é você adicionar lá agora também no inventário, aí fica um inventário dentro do outro inventário. Ou seja, na verdade, não foi só um inventário, foram 3 inventários dentro de um. E aí eles só pagaram um. Isso aí eu deixei uma brecha no meu contrato, vou dizer assim. Deixei na verdade, clausurado o meu contrato ao ponto de eu não poder exigir e cobrar mais. E aí, onde você entra, o seu contrato tem que estar bem formulado. Porque o trabalho extra que você teve, fora da sua previsibilidade, ele tem que ser pago adicionalmente. Quando você faz inventário e as pessoas falecem, é outro inventário. Porque eu fiz um uso capião, que dentro desse uso capião a pessoa faleceu, eu tive que fazer a habilitação dos herdeiros, como se fosse um inventário dentro da uso capião. E aí foi outro processo, estava fora da cogitação. Então o cliente ele vai pagar esse outro processo de habilitação, que está apenso, né, incidental, mas é um novo processo, é algo que estava fora da curva, fora da previsibilidade. É onde o seu contrato tem que estar previsto. E se você quer um modelo de contrato top das galáxias, eu tenho um. Se você entrar aí no meu grupo secreto do Telegram, lá, ou mandar aí um direct pedindo, eu vou mandar lá o modelo do contrato para você, lá no meu Telegram, no grupo secreto aí do Nova Advocacia. Eu vou mandar esse modelo para você cobrar quando você vê algo que você às vezes não tinha experiência, né? Faz parte, você não tem experiência, você não cobra às vezes um preço aí tem grande complexidade, foge da sua previsibilidade ou foge da sua experiência. É o que você vai fazer? Você tem um contrato e um espaço para poder cobrar mais. E aí onde eu te dou esse modelo para você, aí você vai me pedir, vai entrar no grupo, aí você vai mandar um direct para mim no Insta pedindo o modelo do contrato e eu vou disponibilizar para você esse modelo, certo? Que aí esse modelo tem um espaço, tem as cláusulas prevendo, certo? Tem as cláusulas prevendo para você poder cobrar maior e não ter e fugir disso aí, ok? Então, complexidade da causa, deixa o contrato aberto para você poder cobrar maior. Infelizmente, você não pode pagar para trabalhar, para cobrar maior caso você tenha algo fora da sua previsibilidade. Então, eu vou botar aqui dois exemplos que a gente deu aqui. A gente deu um exemplo do seu valor 5, né? E um exemplo do seu valor 10. E aqui a complexidade, uma causa que é razoável, sem uma causa que é tranquila, sem produção de prova testemunhal, pericial. Eu botei aqui complexidade 5. E botei aqui complexidade 10, naquela que vai ter 5 testemunhas, mais uma perícia. Aí eu botei aqui uma causa mais complexa, só para a gente fazer o balanço, para você ver no final quais os valores que a gente vai cobrar. E vou dar aqui um exemplo aqui para você aqui de uma causa de divórcio. Vou dar um divórcio, que é uma coisa recorrente. E infelizmente está em alta com essa pandemia, divórcio. Então, num divórcio, eu botei nota 5, nota 10. Complexidade 5, complexidade 10. O cara tinha muitos bens, está disputando muita questão, muita complexidade. Não, é mais tranquilo, é só 2 bens, não há muita discussão, é só ali falar sobre guarda compartilhada, né? Divórcio que já é garantido, que é direito potestativo, nome vai voltar, esse aí o juiz vai deferir, aí tem pensão alimentícia. Então, vou botar uma complexidade assim, 2 exemplos só para a gente saber, você chegar a um critério, você ver como é que dá certo. Terceiro critério, capacidade financeira do cliente. Capacidade financeira do cliente tem que ser considerada.
Tem cliente que ele não consegue pagar, e se você cobrar um valor muito alto, ele não vai fechar com você. Tem cliente que ele consegue pagar, e se você pode cobrar um valor que você entende mais razoável, mais direcionado à capacidade econômica dele. Agora, quando eu utilizo só a capacidade financeira do cliente para cobrar algo, isso sim é abusivo, é ilegal. Mas quando eu estou usando esse como um dos critérios, eu estou usando como terceiro critério. Terceiro critério. Se eu usar só a capacidade, é abusivo. É como acontece muito aí no litoral do Brasil, felizmente. Vai lá no Rio de Janeiro. Você chega, você é gringo, um coco é R$ 10. Eu já fui lá, ó, Búzios, fui naquela região ali que é cara, Búzios, fui na região ali região dos lagos, ali em Copacabana, no Leblon, aquelas regiões ali. Você é gringo, é R$ 10 o coco. Você é ali, fala ali puxado, chiano, né? Da carioca, é R$ 5. Se brincar é 4, se for da mesma região. É um preço para um e um preço para outro. Só que o produto é o mesmo, a qualidade é a mesma, o ambiente é o mesmo, a forma de servir é a mesma. O que eles estão olhando? Só a capacidade financeira do consumidor. E isso sim é abusivo, é ilegal. Se você só olhar a capacidade financeira do cliente, você vai ver que isso é ilegal. Você só usar, porque o cliente é milionário, ele vai ter que pagar. Ele tem que pagar? Isso não existe. Isso sim é abusivo, isso é ilegal. Mas como critério para você cobrar, sim. Porque se o cliente ele não tem a capacidade financeira boa, aí você vai utilizar o quê? Você vai cobrar uma entrada menor e uma porcentagem maior. Você já analisou isso, você já sabe. Quando você atende um cliente que ele não tem uma capacidade financeira para isso, para financiar, quem vai financiar isso? Ah, não, queria ver com você. Aí você cobra uma porcentagem maior, uma entrada menor, capacidade financeira. Agora ele tem uma capacidade financeira boa, você vai cobrar um valor maior, né? E também uma porcentagem. Então a capacidade financeira tem que ser levada em consideração. Tem que ser levada em consideração. O que eu recomendo é que não entre em aventura processual. Aventura processual é aquele que o seu cliente também quer entrar em uma aventura processual. Não entre, por favor, em aventura processual. Você vai gastar seu tempo, vai desgastar. E geralmente são ações que têm baixa probabilidade de ganho. Como assim uma aventura processual? É aquela causa que o cliente vai chegar até você e vai falar assim, olha, eu tô com essa causa aqui. E aí, vê se você ganhar, eu te dou a metade aí. Eu te pago. Se a gente ganhar tudo, aí você pede um dano moral, aí eu te pago metade disso aí. Ah, mas você não quer pagar nada, nenhuma taxa de manutenção. Não, não. Só pago se a gente ganhar. Isso é uma aventura processual. Quando o cliente vem desse jeito, é uma aventura. Ele não quer saber, ele não está atrás de você. Ele não te procurou. Sabe o que aconteceu? Ele procurou qualquer um. E esse qualquer um chegou até você e o doido, o aventureiro que quiser junto com ele numa aventura processual. Aí se você ganhar, você paga. Isso chama aventura processual. Me ligou semana passada um cara que era delegado lá do Amapá, e ele era delegado do Amapá e foi demitido, teve uma confusão, uma história longa. Ele me encheu aqui em mais de 20 minutos contando, e ele era advogado agora. E aí ele falou que ele estava cansado dele advogar, ele não tinha expertise, queria passar para mim. Aí se eu ganhasse a causa para ele não pagar uns R$ 700 mil que estavam cobrando dele lá com o delegado, que disseram que pagaram para ele, ele não recebeu esse valor lá de correção e eles estão cobrando dele sendo que ele não recebeu. Ele assinou lá a demissão dele, né? Exoneração, né? Falar tecnicamente, exoneração. E aí estão cobrando dele, ele já recorreu, e só que lá diz que o juiz é isso, o promotor é aqui, tá todo mundo ali entrelaçado e fez atos ilegais. Ele tá assim porque ele, na época, ele tentou processar lá o governador, o prefeito que estava fazendo maracutaia, e aí o pessoal começou a perseguir ele. E aí ele dizia, não, você entra contra mim, aí se você ganhar, você entra com dano moral, porque estão fazendo essa cobrança devida, aí você recebe. Eu falei, não, mas você não tem nenhum valor para custear isso aí, nenhuma taxa de manutenção para você pagar.
Não, mas só se você ganhar eu te pago. Aí eu falei, epa, tô fora. Uma causa que vai ter grande complexidade, vai ter testemunha. Eu não pegue causa que dependa de testemunha para você ganhar. Você vai ficar ganhar só no final, o ad êxito. O ad êxito não pega causa que só depende de testemunha, de perícia, porque aí corre o risco de você, a perícia vir contra você ou as testemunhas não for favorecer. Aí você trabalhou sem perder. Trabalhou e não ganhou, perdeu tudo. Você só vai pegar a causa ad êxito se depender apenas de matéria de direito e prova documental. Se depender de testemunha, cai fora. Só ad êxito. Só ad êxito, não. Cobra uma taxa de manutenção. Ok? Aprenda a cobrar a taxa de manutenção. Tem um critério que você cobrar. Quando a gente paga, quando você aprende, sabe aplicar a taxa de manutenção. Então, aventurar processualmente, nesse caso, eu não entrei, estou fora. Porque ele está procurando um aventureiro para pegar a causa dele, para tentar ganhar e, se ganhar, receber. Aí vou sair do meu fluxo de coisas para tentar uma aventura processual, mesmo que você esteja iniciando, não faça isso. Que aí você deixa de fazer ou estudar algo mais interessante. Você está envolvido naquilo, você deixa de pegar outro melhor, chama curva da oportunidade. Aí você deixa de ganhar algo melhor, de aparecer algo melhor, porque você se envolveu com aquilo ali, com aquela aventura processual. E eles vêm geralmente com as palavras doces, de que acha que vai ganhar não sei quanto, e você, que é o advogado, você tem que saber, ter expertise na área, e cair fora disso. Toma muito cuidado com isso, ok? De cair em conversa de aventura processual. Eu só cobro se ele tivesse me pagado, quisesse me pagar, não era aventura. Mas como ele não quer me pagar nada, para tentar uma matéria tão complexa, revalidar um caso tão complexo, significa que ele quer uma aventura e eu estou fora de aventura processual. Tá entendendo? Então, corra de aventura. Então, falei do seu valor, falei da complexidade da causa, falei da capacidade do cliente. Vamos supor aqui que esse cliente ganha de 5 mil e o outro ganha 10 mil. Então, de 5 a 10. 5 a 10. Né? Mediano e 1 a 10. Estamos aqui no exemplo do divórcio. De divórcio, 3 critérios, vamos para o quarto critério, que é despesas do processo. Essas despesas do processo, você tem que levar em consideração as despesas previsíveis. Aquelas despesas que estão previstas nessa sua linha de trabalho. Se eu vou fazer um divórcio, que vai precisar aí 2, 3 audiências, que eu tenho que me relocar para algum outro lugar, que eu tenho que ir atrás de alguma documentação presencial, e eu tenho que buscar essa documentação. Se for você que tem que ir lá atrás pegar essa documentação, se for você que tem que tirar essa documentação, essas despesas do processo você tem que levar em consideração, as despesas que você vai ter para fazer a ação. Então você já inclui ali o preço, o seu preço, dentro dessas despesas. Ok? Agora, se tem despesa, tirar uma certidão de ônus, tirar uma documentação, você tira o boleto e manda para o seu cliente. Isso aí não é despesa sua. Você só vai ter o trabalho de tirar o boleto, mandar ele pagar, se for online, ele pega e você tira. Agora você saber, já colocar na sua previsão de que você que vai atrás, é uma coisa. Ou a gente pega o inventário. Tem gente que pega o inventário e fala assim, ó, toma aqui, e aí você pega toda a documentação. Aí a gente tem que ir atrás em todo lugar, nos cartórios, tudo para pegar toda a documentação. Ele só paga. Aí a gente leva em consideração. Agora, você vai trazer a documentação? Sim, eu vou levar a documentação. O cliente fala, eu vou levar toda a documentação para você. Então, essas despesas não vão ter em tese. Aí a gente já leva em consideração. Então, as despesas que você vai ter que trabalhar. Você vai ter que ir lá em Brasília despachar com o desembargador, você vai ter que sair, ir para algum lugar. Agora está mais online, né? Está tudo mais online. Então, está melhor as coisas nesse termo de deslocamento, de gasto com deslocamento, de saída. Okay? Mas ainda tem as despesas do processo, do procedimento que você está pegando. A gente teve casos aqui, por exemplo, de Goiânia e toda semana para Goiânia. Eu acredito que num espaço aí de um ano, a gente foi no mínimo aí uns 15 vezes para Goiânia. Eu acredito que foi isso aí, no mínimo. A gente já conhecia ali, se deixasse o carro só de Brasília a Goiânia, deixasse o carro já ia sozinho. Toda semana, às vezes 2, 3 vezes. Às vezes foi uma vez que a gente dormiu lá para poder despachar no outro dia.
Porque são despesas que apareceram extras do processo, que não estavam previstas, estavam fora da nossa curva, porque foi uma habilitação de crédito, foi uma recuperação judicial. Você entra com o processo, na hora de receber, a empresa entra em recuperação judicial, que é aquele processo para não falir. Aí você tem que ir lá no estado, despachar com o juiz, ver com os advogados, tentar alguma coisa, para poder receber, e junto à habilitação. Tudo isso aí, tudo isso, a gente não levou em consideração, porque não estava previsto, como é que tinha previsto. É por isso que a gente deixa no nosso contrato um espaço dizendo que essas despesas, quem tem que pagar é os clientes pagaram. Todos os clientes depositaram, dividiu as despesas de lá entre os clientes, porque a gente deixou aberto. Ok? Agora, uma dica para você é, caso uma despesa esteja recorrente, você faz um aditivo, mesmo que está previsto lá no seu contrato. Vai que eu já tive essa experiência. Mesmo que está um espaço aberto lá, prevendo, igual a gente coloca, que as despesas de deslocamento, contratação de perícia, de despachar em outros estados, de fazer a defesa no tribunal, todas essas despesas que estão previstas no contrato que a gente coloca. Mesmo assim, você, caso seja algo recorrente, por exemplo, a gente precisou ir 10 vezes a algum lugar. Vou precisar 10 vezes. Eu vou precisar aqui de você mantenha aqui para mim uma despesa aí de R$ 200 nesses 10 meses. Aí o cliente vai pagar R$ 200 nesses 10 meses porque é algo que aconteceu extra que você vai ter que fazer. Esse trabalho extra, mesmo que está previsto no seu contrato. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um aditivo contratual. Você vai pegar o seu contrato. Aí você vai fazer um aditivo. Vai falar, ó, esse aqui é um contrato, um aditivo do contrato X, do processo tal, que ele vai pagar uma despesa de R$ 200 em 10 meses, 10 vezes, 10 parcelas de R$ 200, ok? E aí você vai colocar isso lá no seu aditivo, vai bater para ele assinar. Por quê? Mas não está previsto no seu contrato? Tá. Mas é para você evitar amanhã problemas para você, acredite. Uma vez aconteceu comigo, é uma coisa pequena, R$ 500, a cliente foi lá, sacou o dinheiro e não me repassou, porque disse que eu cobrei dela algo que não estava, sendo que ela pagou. Ela tinha pagado, ok? Ela não se recusou a pagar. E aí, a falha do escritório foi que eu tinha deixado com a equipe e a equipe não pegou o contrato dela. E aí, ela, na hora de receber, você acredita que ela teve a pachorrice de ir lá, pegar o dinheiro e não me repassar os R$ 500 que disse que eu cobrei dela devidamente. Ok? Então, essa foi a falha nossa. Aí, nem deixamos, mas deixa pra lá, essa mulher aí quieto. Nem vale a pena brigar por isso, a gente deixou até quieto. O que o aditivo vai fazer? Você vai pegar, vai criar um aditivo. O aditivo vai fechar qualquer hipótese do seu cliente amanhã dizer que você cobrou uma taxa extra, uma taxa que era indevida, uma taxa maior, ok? Você explicou para ele, fez o aditivo, ele assinou, fechou. Você não vai ter nenhum problema. Então a dica de ouro que eu dou para você é faça um aditivo, ok? Faça um aditivo, meus advogados. Advogados juntos, unidos, jamais serão vencidos. É isso mesmo. Tem que estar unidos, porque se ficar nessa aí de disputando, não dá certo. Então, faça um aditivo para não ter disputa. E é feio quando alguém vai no outro e o advogado trata o outro advogado como se fosse um malandro, um espertalhão, e aí fala para cliente coisas que não é real, que não é verdade, que ali não está cobrando. Então, para você evitar que aconteça isso, ok? Tenha sempre um aditivo na sua mão. Cobre o aditivo toda vez. Agora, a despesa. Lá, você emite um boleto, ele paga diretamente lá para certidão de ônus, para uma taxa de tirar no cartório. Essa despesa você não precisa, porque essa despesa já está, o cliente já está pagando. Uma vez a gente fez uma busca de bens, na certidão da junta comercial, acho que era R$ 90. R$ 90. E aí, a gente emitiu os boletos, o cliente pagou. Foram várias buscas, são 27 empresas do grupo econômico. Então foram vários boletos, a gente poder tirar todo o contrato social, para poder nomear, desconsiderar a pessoa jurídica. Então isso aí, a gente já pegou o boleto e já enviou para ele. Ele mesmo já pagou. Então isso aí não precisa fazer aditivo, porque isso ele já paga diretamente. É quando ele vai pagar para você, advogado, você fazer alguma coisa
ok? Um trabalho extra que você vai deixar lá. Aí, foto aditivo, pode ter certeza, ok? É isso aí, meu querido. Ó, vamos, o valor do divórcio 510, sua complexidade da causa 5 a 10, sua capacidade do cliente de 5 a 10 mil, botei aqui, e a despesa do processo eu vou botar aqui de 5 a 10 também, um caso que vai ter uma despesa. E aí, quanto você cobraria no divórcio? Mediano de 5, o seu valor, complexidade 5, capacidade financeira do cliente de 5 e uma despesa razoável de 5, quanto é que você cobraria no divórcio? De 5 a 10 mil, não é isso? De 5 a 10 mil. Esse seria o critério. E no mais top aqui, de alta complexidade, seu valor maior, alta complexidade, a capacidade financeira do cliente alta e a despesa alta do processo, ia cobrar no mínimo 20 mil reais para um divórcio, no mínimo. Que só um exemplo que nós fizemos aqui dos critérios, para você ver como é que funciona. E agora, na hora de pagar? Peraí, na OAB, no Código de Ética da OAB, onde trata de honorários, é o artigo 22 do Código de Ética e o 38, né? 38 do Estatuto, não, 22 é do Estatuto da OAB, 22, artigo 22 do Estatuto da OAB, e o artigo 38 do Código de Ética, que fala de honorários, que você pode cobrar até 50%. Lá diz que você, lá no artigo 22, a partir do 22, diz que você pode cobrar 1/3 até a sentença, da sentença você pode cobrar 2/3, depois da sentença, trânsito do julgado, você pode cobrar o total. Como é que é isso? Isso se aplica? Eu vi gente ensinando tudo muito errado isso aí. Isso aí para a prova da OAB, você aplica do jeito que está lá. Mas para a vida, esquece isso, que isso não existe. Isso só existe e funciona caso o cliente deixe você da causa, saia do processo. Aí tem que te pagar. Vamos que dar um exemplo para você entender. Eu contratei com o meu cliente 10 mil ou 20 mil reais, você vai facilitar o pagamento do cliente. Ok? Evite dar desconto, que isso desvaloriza o seu critério. Se ele está achando caro, agregue valor. Fale mais do procedimento, fale que isso dá trabalho, use a tabela da OAB como referência para você. Olha, eu já estou cobrando preço mínimo da tabela da OAB. Ok? Você sabe que nós temos que seguir a tabela. Menos que isso não é permitido. Você pode usar a tabela da OAB como justificativa. Ok? Você pode utilizar e agregar valor, falando que vai ter trabalho, tem complexidade, ele achar que não está caro, e você vai falando que dá complexidade, tem da causa, ok? Estou falando da sua experiência também, do know-how que você tem, da posição que você já tem sobre esse processo. Essa é uma forma para você justificar o preço, porque preço é o que a pessoa paga, o valor que ela leva. Então, se ela está achando caro, é porque você tem que agregar mais valor. Tem que explicar para ela, olha, não é assim tão fácil essa questão. Tem toda uma complexidade, você explica para ela. Aí desses 10 mil reais, você parcela, ou desses 20 mil reais, você pode parcelar. Você sabe que um processo de divórcio dura quanto tempo? 10 meses? 2 anos? Litigioso? No mínimo 2 anos. Aqui em Brasília, né? Em outros estados mais ainda. Então você parcela aí até metade da ação, até umas 10 vezes, até 20 vezes, o que a depender. Aí você cobra um pouquinho a mais, para poder parcelar até 20 vezes e estabelecer uma taxa de manutenção do processo. E aí, o cliente vai pagar 10 vezes, 20 vezes. Não tem negócio de até sentença, depois que sai a sentença, depois que sai o inventário, você vai pagar. Não faça isso, sabe por quê? O ad de êxito, sim. O ad de êxito, porcentagem de êxito, é só quando sair a causa. Aí, e quanto você ganhar, aí o ad de êxito, no inventário, um exemplo. Mas os honorários iniciais, você tem que cobrar e a pessoa parcelar. Porque se esperar só depois do êxito, aí você pode trabalhar e a pessoa pode fazer alguma coisa que não trouxe a documentação, não foi assinar, não deu causa e você não receber. Aí ela não vai querer te pagar. Ela que deu causa ali ao processo, perdeu o processo. As testemunhas dela que foi lá e foi mentir. Ok? E aí você ficou sem receber porque você deixou para receber só depois que ganhar a ação. Isso não existe. Então não cobra isso. E aí você cobrou, paga 10%. 20 vezes 10%.
Facilite para o cliente, mas não dê desconto. Para você valorizar o seu trabalho. Ok? Esse é um exemplo. Agora, o exemplo de 1/3 até sentença. 2/3, né, depois da sentença. Isso é se o cliente te deixar. Então, vamos supor que você cobrou R$10.000 e 30% do valor de ganho. 30% do valor de ganho numa ação indenizatória e o cara te pagou os R$10.000 ou não te pagou nada, enfim, não interessa. E aí, chegou, antes da sentença, o seu cliente te retirou sem justa causa. Não estava bem, estava TPM, você não entendeu você direito, enfim, tem mil motivos que, infelizmente, você não vai conseguir abraçar todo mundo, sempre vai acontecer uma situação dessa. E aí, antes da sentença, ele te tirou. Aí foi, ainda tem a sentença. Finalizou, ele ganhou R$100.000. Quanto você tem direito de receber? Aí que entra essa previsão do artigo 22. Você tem direito a receber 1/3, porque foi até a sentença. De 30%, 1/3 é 10%. Então, você tem direito a receber 10% em cima dos R$100.000 dele. Você não vai receber os 30% porque você não ficou até o processo. Aí, se você tivesse ficado na sentença, você recebia 20%. Se você tivesse até o trânsito julgado, você receberia os 30%. Então, esse critério que está escrito lá é nessa situação que vai aplicar. A situação que o cliente te deixar, aí você vai cobrar a porcentagem dele, ou o valor, os R$10.000 que ele não pagou. Aí esses R$10.000 você vai receber 1/3, né? 3.500. 3.500 você vai receber. Não vai receber os 10.000 porque não finalizou o processo. Agora, se esses 10.000 era inicial e ele não pagou, aí você vai receber os 10.000. Ok? É só se os 10.000 fosse lá no êxito. Mas se era inicial e ele não pagou, você tem direito de receber o inicial. O inicial não desconta. O que desconta é o ad extra, é aquele que deixou para o final do processo. Ok? E onde você cobra só ad extra, é nessa situação. Eu tive aqui, me lembro de 2 situações que o cliente saiu do processo aqui e nos retirou. E essas 2 situações é onde o cliente não pagou nada. Foi ad extra. Aí ele acha que ele vai mudar de advogado. Ele vai tirar você do processo. E aí ele acha que ele não vai te pagar nada. E aí vai contratar um novo advogado. Só que ele vai ter que pagar para você e para o novo advogado. E infelizmente tem advogado que não fala isso. Não esclarece para o cliente isso. E aí o cliente fica achando que não vai pagar para você nada. É igual contratou um. Quando vai ver, ela não fica com nada. Porque ela tem que pagar para você, ela tem que pagar para o novo. E que no final não vai ficar com nada. E o ruim é isso. Por isso que os advogados têm que estar unidos. Unidos nunca mais serão vencidos. Advogados unidos jamais serão vencidos. É uma frase clichê, mas é a frase verdade, pura verdade. Advogados unidos jamais serão vencidos. Por isso que a gente tem que se unir e tratar a gente com decência. Porque eu não entro em processo de ninguém. Eu não entro. Os que eu entrei foi que o próprio advogado passou subtransparente para mim e falou que ia deixar, que podia me contratar, que ele não queria mais ficar com o processo. Aí eu entrei. Agora, eu chegar e entrar no processo dos outros, eu não entro. Primeiro que eu explico para o cliente, para eu entrar nesse processo, você vai ter que pagar o seu advogado. Não fica achando que eu vou entrar e você não vai pagar nada para o seu advogado. Porque no seu contrato aí, certamente está previsto que no seu contrato aí, ok? Não está excluindo essa hipótese. Então, por lei, já está previsto aí que ele vai pagar 1/3, ou 2/3, ou tudo. Você vai ter que pagar, depender. Tem gente que quer tirar na fase de cumprimento de sentença, quer tirar o outro advogado, e eu não entro. E se você me contratar, você vai ter que pagar para mim e pagar para ele. Aí, em todos os casos, o cliente vai e desiste. Ou ele vai contratar outro, ou eu não entro. Porque entrar no processo dos outros, eu considero uma falta de respeito profissional. E não esclarecer para o cliente isso, eu considero uma falta de respeito. Então, eu não entro, ok? Não trato o outro advogado, o profissional, como um bandido, um malandro, o cara que está falando. Às vezes é a visão do cliente que vem falar para você. O advogado não fez nada. O advogado não fez nada, não sei o que, não fez nada. É a visão, está demorando. Não, mas demora mesmo. Mas não é advogado que anda com o processo. Não é advogado que dá sentença, não é advogado que despacha, não é advogado. Então eu esclareço logo para o cliente, marca consultoria, paga consultoria para falar comigo. E eu falo a verdade. E faço de tudo para o cliente não sair e tirar o advogado. Faço de tudo. Não entro no processo dos outros. Não entro mesmo. Então, esse é o macete. De 1/3, 2/3. Essa é a jogada.
Essa é a jogada. E se você quer aprender mais, é você botar no seu contrato, se for A de êxito, você tem que colocar no seu contrato essa dica de ouro. Pode anotar. Que caso ele tire você, se for uma só A de êxito, caso ele tire você no meio do processo, no final do processo, ou qualquer fase do processo, ele vai te pagar o valor integral, 30%. Se você colocar isso no processo, aí você derruba essa previsão legal, porque é disposição contratual, ok? Não é proibido por lei você fazer isso. Então você coloca no seu contrato ADIs, que é os piores, onde você vai ter casos que o cliente vai encher o saco, vai querer tirar você do processo, vai falar essas coisas. Aí você vai falar o quê? Olha, você coloca lá no contrato, 30% é o valor de ganho, caso o cliente te retire sem justa causa, sem apresentar uma justa causa, ok? De você praticou um dano ao cliente, ele te retirar em qualquer fase do processo, ele vai te pagar os 30%. Mesmo assim, ele vai te pagar. Aí você fechou, meu. Aí ele fica... Se ele te tirar, ele vai ter uma despesa maior, extra. E se ele te tirar no achismo dele, sem você dar justa causa, ele vai te pagar, em qualquer fase do processo, ele vai te pagar os 30% garantido. Então, esse é a jogada. Nesse meu contrato que eu te falei, que eu vou te enviar para você, você vai mandar um direct para mim pedindo, eu quero o contrato, e vai entrar lá no grupo do Telegram, eu vou mandar para você esse contrato, mesmo se você está assistindo de algum canal, de algum lugar, está assistindo, que está sendo gravado aqui no YouTube, pelo Insta. Quando você estiver assistindo, você vai mandar mensagem para mim no direct, no meu Instagram, né, Dr. Jordão Português, pedindo um contrato, e você vai entrar lá, e quando você mandar pedir um contrato, eu vou disponibilizar para você. Aí o que eu vou te pedir? O que eu vou te pedir em troca é só você pegar e compartilhar com 3 amigos seus essa live. Você compartilha com 3 amigos seus da área do direito, estudante do direito aí, advogado, essa live, ok? E me marcar lá no Instagram. E é isso que eu peço em troca para você. Compartilhe com 3 amigos. 3. Aí peço 3 que eu mando para você. Aí você vai eu vou ver lá que você me marcou com os 3 amigos, eu vou te mandar o modelo para você, tá bom? Vou te mandar e você vai poder baixar esse modelo quando eu falo com você na de êxito, fechar, deixar o espaço para você cobrar despesas extras, ok? Deixar um contrato de sigilosidade também, que vai evitar alguém querer te expor, né, dizendo que você cobrou abaixo da tabela ou a maior demais ou cobrou muito caro no seu contrato da OAB, sendo que o seu contrato é sigiloso. Se é sigiloso, o cliente não pode falar para ninguém. Você não paga uma multa, eu coloco lá em cima isso aí. Ok? Então essa é a jogada para você poder aplicar na sua advocacia. Ok? Acredite na sua advocacia. Eu tenho que dizer, acreditar faz toda a diferença. Acreditar faz toda a diferença. Venha para o mundo digital. Daqui uns dias, quem não estiver no mundo digital deixará de existir. Assim como algumas empresas já estão deixando, já estão perdendo vendas, porque não está no mundo digital. Daqui a uns dias, pode ter certeza, que não estiver no mundo digital deixará de existir. Assim, Bill Gates já falou isso lá atrás. Antes da pandemia, Bill Gates já falava. No digital, quem não estiver deixará de existir. Ele falou assim, 2 empresas existirão, as que estão na internet e as que não existem. Ou seja, deixará de existir quem não entrar no mundo digital. Então, tenha atenção a isso nesse mundo digital. Vamos encerrando nossa live por hoje. Agradeço você pelo carinho, ter estado até aqui. Deus abençoe você. Fica com Deus. O que eu peço para você é deixar o like, deixar o coraçãozinho, compartilhe com 3 amigos, escreve lá. Melhor tempo de qualidade que eu já tive na internet. Me compartilhe e me marque 3 amigos. E eu vou disponibilizar para você esse contrato que eu estou falando para você, o modelo para você poder utilizar. Falando aqui dos 4 critérios: seu valor, complexidade da causa, capacidade financeira do cliente, despesa do contrato, do processo. Falei aqui, dei um exemplo do divórcio, que você poderia cobrar de 10 a 20 mil reais, ok? Dei esse exemplo, você dando critério, né? Critério mediano e critério mais complexo, capacidade mediana e capacidade mais complexa. Dê esse critério, pegue esse critério, aplique, dando certo, veja se você não vai perder clientes, vai dar certo com você depois me fala, deu certo, foi bom, eu apliquei esse critério, não tive trabalho extra,
Não vai ter problema de cobrar barato demais e amanhã ter que receber menos. Não vai ter problema de cobrar caro demais e o cliente não dá conta de pagar. Ok? Tenha essa sabedoria. Valor versus benefício. Se o cliente vai ganhar 10 mil reais, você não pode cobrar 10 mil reais dele. Se ele tem 10 mil reais para receber, aí o valor, ele vai ter, a despesa que ele vai ter com você é igual ou menor ou maior que o próprio benefício que ele vai ter. Então, esse critério segue esse valor versus benefício. Fica com Deus, até a próxima, tamo junto.